Oi, aí pessoal, tinha ficado da segunda parte da aula eu trazer para vocês a simbologia utilizada no projeto de instalações elétricas. Mas antes eu vou mostrar para vocês algo que vocês estão precisando saber, que é como envia as tarefas. Vou abrir aqui o sistema, vocês vão vir lá no sistema do AVA, CBA e tal, na disciplina de instalações elétricas. E lá na disciplina, vocês vão fazer o seguinte, eu coloquei o meu papel aqui como estudante para mostrar como que vai aparecer para vocês. Clica aqui onde tem essa mãozinha, é tarefa que vocês têm que me entregar, tá? Vocês vão clicar na mãozinha. Na primeira aula, eu mandei bastante coisa para vocês. A parte do vídeo está no link, vocês clicam, vocês acessam o Drive, onde está o vídeo, assiste a videoaula, faz explicação, faz segunda videoaula. E aí vocês vão ter que me mandar a parte da tarefa, O que é a parte da tarefa? Enviar o quadro de cargas devidamente preenchido. O quadro de cargas é essa planilha do Excel, aqui quadro de cargas. Essa planilha do Excel que a gente já fez na primeira aula, a gente previu, segundo o comprimento, largura e área perímetro, desculpa, qual seria o tanto de iluminação, tanto de tomada e tal. Aqui no meu eu coloquei, não está escondido, não está certinho, as dimensões, iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então, vocês vão fazer para preencher aqui o nominho de vocês. E essa própria planilha que vocês fizeram, vocês salvam ela, vão vir lá no sistema e vão vir aqui, adicionar envio. Quando eu programei a atividade, eu já pedi, deixei configurado para vocês me mandarem exatamente a planilha. Aqui está falando, tipos de arquivo, planilha. Se você abrir no Google, pelo Google, né, as planilhas do Google, tal, pelo Excel, seja lá como for, vai vir como planilha. E aí vocês vão selecionar o arquivo aqui para mim. Vou jogar uma planilha lá só de exemplo, né, na aula 3, tipo divisão de circuito. Vou lá, seleciono, arrasto e jogo lá dentro. Ela anexa e aí você clica salvar mudanças. Quando você vem salvar mudanças, ele já envia a planilha para mim, arquivos enviados, certo? Eu consigo fazer o download de cada arquivo que vocês enviaram e vou conseguir corrigir o projeto de vocês. Projeto de instalações elétricas, para funcionar, eu tenho que estar corrigindo passo a passo, por isso que o prazo é de uma semana. Como vocês são apenas 3 alunos, eu vou abrir uma exceção de liberar as tarefas das 3 primeiras aulas para vocês estarem me mandando. Cada tarefa segundo sua aula, tá? Não é para mandar no meu e-mail, nem tudo junto, tem que mandar pelo sistema. E eu vou fazer o download disso, vou corrigir e tal, e dou o retorno para vocês estarem fazendo aqui, reenviando novamente a tarefa corrigida. Por quê? Porque se tiver certo o começo, as próximas etapas vão dar certo. Se vocês demorarem a mandar o começo, daqui para frente, vai vir o projeto elétrico todo errado. Se não tem o quadro de carga certo, como vocês vão fazer a divisão de circuito de forma correta? Entende? Então, vai ficar muito cheio de correção. Então, é bom já corrigindo no começo. Tranquilo? E aí, vocês fazem todas as tarefinhas, tá bom? Não deixa de fazer as tarefas, não. Conteúdo programático, pá. Tem a primeira e a segunda. Eu vou alterar a data para vocês estarem me mandando essas tarefinhas. Quando é só texto assim, é só título da aula. Mas se tem a mãozinha, vocês têm que me enviar alguma coisa. E envia dentro do prazo, tá? Que eu vou começar da 0 e já era. Então, vamos lá para a parte da aula propriamente dita. Bom, projetos de instalações elétricas, simbologia. Não é possível fazer no projeto o desenho de uma lâmpada, o desenho de uma tomada de forma real em 3 dimensões. Para fazer isso de forma simplificada, foi, ao longo do tempo, criada uma simbologia específica. Então, de maneira geral, num projeto elétrico, ele vai ter algumas coisas. Uma é o memorial de cálculo, onde o projetista vai justificar e descrever a solução. Tipo, para o circuito tal foi adotado que vai ser lâmpada, por exemplo, de LED, não sendo necessário deixar 60 VA no ponto de iluminação. Pronto. Você tem que mandar os conjuntos de planta, esquema, detalhe, tudo bem detalhado. Por quê? Porque às vezes você pensa uma coisa e projeta, e quem vai fazer, quem vai executar, não está na sua cabeça para entender o que você pensou naquele momento. Dessa forma, é bom você deixar as coisas igual fazia lá no Chaves, nos mínimos detalhes. Não adianta fazer as coisas por cima, não, que não dá certo. Especificar o material é descrever o que vai ser utilizado, tipo de tomada, tipo de lâmpada e tal.
para não ter erro. E no final também deve ter um orçamento, tá? Orçamento é uma estimativa de custo. Como que você faz o projeto e não sabe o que custa mais, o que custa menos? Tem que saber o preço das coisas. A simbologia, ela é regida pela NBR 5444. Vocês já devem ter trabalhado com ela na parte de desenho técnico. Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Então, segundo esse símbolo aqui, eu vou só dar um zoom para a gente ver melhor esse detalhe. Então, beleza. Eu tenho aqui o símbolo, significado e por aí vai. Quando eu tenho uma linha tracejada no projeto, significa eletroduto embutido no piso, ou seja, subsolo, é enterrado no piso, dentro de uma a canaleta do eletroduto. Se for uma linha grossa escura, é telefone no teto. Se for uma linha grossa com essa barrinha no meio, aqui é tracejada, aqui tem uma barrinha no meio, é telefone no piso. Se for com 3 barrinhas no meio, aí é tubulação para campainha, som, outro sistema. Por que é separado? Porque por lei é proibido passar a parte de telefonia e de instalações elétricas no mesmo eletroduto. Eu passo um eletroduto só para a parte de comunicação, que é telefonia, internet e tal, e o outro só para passar fio de energia, tá? Não pode passar tudo no mesmo eletroduto, não. Quando tem uma barrinha assim inteira, é condutor de fase. Quando tem formando tipo meio Tzinho assim, ó, é o condutor de neutro, no interior do eletroduto. E quando tem só metade da barrinha, tipo ela não desce até embaixo, é o retorno que é utilizado na parte de iluminação. Quando tem um Tzinho mesmo, é a parte do condutor de terra, certo? Então, é tudo especificado, ó. Quando eu tenho um Pzinho dentro desse subpontilhado aí tracejado, é quando a caixa de passagem está enterrada no piso. Alguns ambientes, tipo data center, eles colocam as tomadas sobre um piso falso. E o piso é altinho de chão, então fica a tomada no piso. Quando é o fio sólido, o eletroduto sólido, é passagem no teto. E por aí vai. Essa setinha é eletroduto que sobe, essa setinha é eletroduto que desce, essa setinha é eletroduto que passa descendo, se fosse no sentido eletroduto que passa subindo, e por aí vai. Então, para cada coisa, tem a sua indicação. Aí, ó, setinha invertida, eletroduto que passa subindo, e aqui, ó, sistema de calha no piso, onde vai explicando cada uma das coisas. Aí vem falando a parte da seção do condutor. Quando ele tem essa bolinha em cima, é condutor de 1 milímetro para passar a parte da campainha. Condutor de neutro da campainha, condutor de retorno da campainha. Então, é tudo indicado. Os quadros de energia, que são os quadros onde ficam os disjuntores e tal. Quadro geral de distribuição. Se ele for todo pintadinho de preto e tracejado embaixo, quer dizer que o quadro de luz e de força ele é aparente. Aqueles quadros de sobrepor, né? Ele fica para fora da parede. Se for enterrado, é quadro parcial de luz e força. Esqueci de falar, né? Quando ele é todo pintado, é quadro parcial, tá? Parcial, tipo como se fosse um segundo quadro. Agora, quando ele é só a metade pintadinho, aí é quadro geral de luz e força. Se ele for para fora da parede, é indicado. Se for enterrado na parede, é indicado. Caixa de telefone, ele é achurado por dentro. Caixa de medidor, vem escrito MED lá para indicar que é caixa de medidor. Parte do interruptor. Os interruptores são representados apenas por uma bolinha e uma letra minúscula, indicando qual ponto de comando. Então, eu coloco o interruptor e ponho a letrinha minúscula, depois eu indico do teto, pela letra minúscula também, que lâmpada que ele está comandando. Se for de 2 seções e se for de 3 seções. Agora, se for um interruptor diferencial, diferente, que é aquele paralelo two-way, que você consegue ligar e desligar de 2 pontos diferentes, aí você tem que fazer a representação dele de forma específica, tá bom? Então, vocês dão uma olhada nessa parte de simbologia aí, tá tudo bem explicadinho lá na parte da norma, com os conceitos e tal. O que a gente vai usar é essa parte aqui, que é a tomada baixa, branquinha, média, meia preta, e, vamos assim dizer, tomada alta, que é toda pintadinha de preto. É indicada a potência IVA e o número do circuito da tomada. Então, a tomada baixa fica a 30 centímetros do piso, acabado. A tomada média, 1,30 m, e a tomada alta, a 2 metros do piso acabado. Então, dependendo do lugar, é assim que é feita a indicação das tomadas. E aí, hoje, a aula de hoje eu preparei para a gente já posicionar a parte das tomadas, os quadros geral de medição,
as tomadas, né, ponto de iluminação nos ambientes. Então, vamos lá para o AutoCAD. Junto com essa aula, vocês vão ter esse arquivo do AutoCAD. Eu coloquei na versão de 2013, embora eu esteja usando o AutoCAD 2019. Vocês, como alunos da escola, têm acesso a baixar a versão estudante do AutoCAD, tá bom? Então, vamos lá começar, ó. Aqui eu tenho a parte do jardim, sala de estar e tal. E aqui do lado, eu já coloquei meio que numa legenda as coisas que a gente vai estar usando no projeto elétrico. Isso daqui é uma arandela que vai fixar na parede. Eu vou pôr essa arandela na escada, tá? Iluminação da escada. Alguns lugares que eu precisar de interruptor automático, de presença e tal, vou colocar esse simbologia aqui para indicar que é interruptor de presença. Interruptor de uma tecla, 2 teclas. Se for ter interruptor de 3 teclas, eu vou ter que desenhar e colocar o de 3 teclas aqui para comandar. Na parte da iluminação, opa, saiu uma linha vermelha a mais aqui, deixa eu tirar ela, isso. A lâmpada eu vou fazer nesse estilo, por quê? Porque no lugar desse N eu vou colocar o número do circuito. No lugar desse R eu vou colocar o interruptor que vai estar ligando e desligando essa lâmpada. E aqui dentro eu vou pôr a potência da iluminação, tá bom? Se não tiver nada, significa que a não cotado é tantos VA, por exemplo. E aí eu consigo fazer certinho a minha legenda. Campainha. Quadro de medidor, ó. Fiz o quadro, coloquei a parte do medidor dentro. Quadro de distribuição geral, né, de distribuição, porque ele é meio pintadinho de preto. A parte das tomadas vem todinha. A parte dos eletrodutos. E a parte aqui, ó, dos condutores, ó, condutor de fase, condutor de neutro, parte do terra, e essa aqui é o retorno, tá bom? Então, já vem tudo aí o que a gente vai estar usando. Vou pedir para vocês a gentileza para não ficar mudando a cor dessas camadinhas, porque quando eu for corrigir o projeto de vocês, estando na mesma cor, já consigo ver o que está acontecendo e fazer o ajuste e a intervenção necessário. Para a gente conseguir, eu vou precisar aqui, ó, do meu quadro de divisão de circuitos. Vou fechar esse aqui, não é esse, é o próximo. Isso aqui. Ó. Divisão de circuito. Na primeira parte da aula eu fiz toda a divisão de circuito. Então, vamos lá. Eu vou posicionar a parte das arandelas de iluminação, que são as caixas de passagem no teto. Então, vamos lá, só posicionando. Eu tô vendo aqui que para mim poder começar, eu vou ter que começar com a parte do medidor, tá certo? Ó. Vou pegar aqui o 3D, ó. Esse aqui é a frente da casa. A garagem é aqui. Eu não vou pôr a parte da medição de energia na frente da garagem, né? Tem que ser um pouquinho inteligente, né? Então, a gente pensa e coloca aqui desse lado, que desse lado não vai passar carro, não é garagem, desse lado é para mim pôr o quadro de medição na muretinha aqui do muro, que segundo a Energisa pede, antigamente era instalado em umas caixas no poste, agora não, fica no muro, no limite da propriedade, fazendo com que o consumidor seja responsável por tudo o que acontecer com aquele relógio. Então, vou pôr meu quadro de medição. Vou vir aqui, ó, como que eu vou proceder? Vou selecionar já aqui a minha guia de elétrica. Selecionei, estou na camada de elétrica. Vou vir aqui na minha tabelinha, ó, onde tem as coisas, e vou caçar o quadro de medição. Seleciono o quadro de medição, Ctrl C, e vamos posicionar o quadro de medição aqui, ó. Pavimento terra e pavimento superior. Eu quero que o quadro de medição fique nesse cantinho aqui, bem perto do fim do muro, bem na divisa do terreno. Então, vou dar um Ctrl V, posiciono aqui meu quadro de medição. Ele precisa girar, né? Para poder ficar... Seleciono o ponto. Ó, vai girando aí nos 90 graus até ele pegar a posição que você precisa. Pronto, o quadro tem que estar nesse sentido aqui. Ele tá feito como se fosse um bloquinho. Aí eu consigo arrastá-lo. Cuidado para verificar se o ortogonal não está ativado. No meu caso, tá. Vou desativar o ortogonal para permitir eu arrastar o meu quadro para a posição que eu preciso. Então, percebo? Minha energia vai vir lá do poste,
vai chegar aqui no meu relógio, que é o quadro de medição, onde vai ter o aterramento, e daqui vai seguir para o meu quadro geral de distribuição. Então, vai chegar aqui, ó, e daqui vai seguir. Como a casa é bonita, é um sobrado, eu não vou querer passar a fiação aérea. Então, eu vou fazer a parte da fiação subterrânea. Então, daqui eu vou passar pelo subsolo até chegar lá na onde vai ser instalado o meu quadro geral de distribuição. Isso aqui era uma tentativa que eu estava fazendo do modelinho de quadro, tá? Pode apagar o de vocês, também deve ter isso aí. A gente vai pegar aqui agora o quadro geral de distribuição. Ó, seleciono o quadro, Ctrl C e cola ele lá na parte do pavimento térreo. Ó, pavimento térreo tá aqui e posiciono o quadro. Ele tá querendo pegar, ficar colado ali na parede, mas é só questão de movimentar. Pronto, tá centralizado o meu quadro. Por que que você tá colocando o quadro aqui, nesse lugar? Bom, estou colocando o quadro nesse lugar porque é uma parte central da casa, daqui eu consigo atender a maioria dos circuitos, ó. E não fica aparente de forma a ficar feio aqui da sala de estar. Então, coloco de forma a ficar uma estética legal. Então, se eu vim com a energia aqui dentro, chega aqui mais ou menos no meio da residência, daqui eu consigo fazer toda a distribuição gastando menos condutor elétrico, tornando o circuito mais eficiente. Beleza? Então, eu já tenho os quadros e tal. Agora, eu vou colocar a parte da iluminação. Então, eu vou vir aqui no meu quadro de cargas, ó, distribuição de circuito. Circuito número 1, vamos colocar aqui agora. Ela está atendendo a iluminação da área de serviço, área de ventilação, corredor, cozinha, quintal e banheiro 1. Então, vamos começar com o banheiro 1. Vou vir aqui no quadro de cargas e ver qual que é a potência de iluminação desse banheiro 1. Ó. Banheiro 1, quadro de cargas, tal. Aqui, ó, eu ocultei a tabelinha da iluminação. Vou reexibir. Pronto. Vou só esconder essa parte do comprimento aqui para não atrapalhar a aula. Pronto, ó. Banheiro 01, 160 VA de iluminação. Então, vou vir lá no AutoCAD, na parte do meu banheiro 1. Meu banheiro 1 é esse banheiro social. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, é a parte do box, certo? Eu não posso colocar a iluminação em cima do box. Então, eu vou colocar a iluminação centralizada. Se a porta abre nesse sentido, provavelmente o espelho é por aqui. A pia, né, por aqui nesse sentido. Então, vamos colocar a parte do, vamos assim dizer, da arandela com a iluminação. Então, vamos lá, ó. Seguinte, vou pegar e vou esconder a parte das cotas, tá? Não vou querer aparecer as cotas. Cotas são esses numerozinhos que aparecem aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Ela tá na camada cotas, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, na propriedade das camadas, e vou esconder a camada das cotas. Aí, eu vou vir aqui, ó, na camada das cotas e vou esconder. Não aparece mais nada de cota para mim, certo? Eu vou deixar o nome dos ambientes para mim saber onde que eu tô me situando, mas meu desenho já ficou bem mais limpo, né? Tirou as cotas. Tá. Tô aqui selecionado na parte da elétrica. Beleza, o que que vai acontecer? No banheiro, é normal a gente centralizar uma lâmpada no banheiro, que é de ilumina o banheiro inteiro. Não pode ter lâmpada dentro do box, tá? E a gente vai colocar uma lâmpada especial que vai ficar sobre a bancada da pia, de frente para o chuveiro. Para quê? Para quando a mulher for se maquiar, ter uma iluminação decente, né? Então, são 180 VA. Vamos deixar 100 VA para o banheiro inteiro e 80 VA para iluminar em cima da bancada da pia. Para centralizar a lâmpada geral, eu vou vir aqui, eu vou pegar uma linha e vou fazer tipo uma diagonal. Pronto, diagonal. O que que acontece aqui, ó? No meu AutoCAD, eu ativei a opção de Snap a Grade.
e vou mostrar para vocês qual configuração que eu estou usando. Snaps são aqueles... Desculpa, o Snap é objeto. Snaps são aqueles pontos, vamos assim dizer, os pontos importantes, quando está na extremidade, no meio, se for círculo no centro e tal, onde na linha aparece esses pontos importantes. Por exemplo, aqui, ó, quando eu vou passando o mouse aqui, ó, ele, quando chegar no meio da linha, ele vai identificar que está no meio da linha. Olha lá, ó, marcou já o meio da linha, certo? Então, aqui no meio, no lugar dessa bolinha, é onde eu vou colocar a minha lâmpada principal. Então, eu vou vir aqui, ó, lá na parte da lâmpada, vou pegar a lâmpada, pá. Ó a lâmpada aqui. Copio, Ctrl C, colo, Ctrl V. E vou posicionar, ó. A lâmpada, você vem aqui no mover e tenta clicar bem no meio aqui, onde se cruza a extremidade. Por quê? Porque com isso, você consegue pegar a lâmpada e colocar. Nota, ó, que quando se aproxima aqui do meio, ele meio que já fica um triângulozinho falando, ó, aqui que é o centro da linha que você desenhou. Então, marco lá, posicionei a minha lâmpada bem no centro. Ah, professora, essa lâmpada ficou meio grande? Para o banheiro ficou até grandinha. Então, é sinal de que eu vou ter que diminuir ela um pouquinho para poder dar certo. Eu vou só movimentar isso aqui para não me atrapalhar, vou um pouquinho no cantinho. Pronto. Parte da lâmpada tá no meio. A lâmpada tá muito grande, então vou diminuir a lâmpada e já mando para vocês ela menor. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar, seleciono ela, venho aqui na ferramenta de escala, clico no centro e vou escalar até dar o tamanho que eu quero. Acho que aqui tá bom. Vou pôr 0,5, que aí vou pegar metade do tamanho. Pronto. Agora tá padrão. Seleciono a lâmpada, Ctrl C, e vou lá e posiciono ela no lugar que eu quero. Vou apagar a antiga, Ctrl V, e colo, Ctrl C, a lâmpada que eu tenho. Seleciono ela, mover, e aí vou colocar ela lá no meio da linha. Então, essa é a minha lâmpada. Ó, o xizinho marcou aqui. Eu acho que... Ah, tá. Ele não tinha pegado. Pronto, a lâmpada ficou mais proporcional ao tamanho do desenho. Beleza. Posso deletar essa linha. E aí, minha lâmpada tá selecionada. Então, primeira coisa, vamos colocar na lâmpada o número do circuito. Clico nela 2 vezes. Aí, vem aqui, ó, na parte do N, vou colocar o número do circuito. A gente tá falando que o circuito é 1, né? Coloca aqui o circuito 1. Beleza. Na parte do retorno, vou deixar o R, por quê? Porque a gente ainda não colocou a botoeira de ligar e comandar essa lâmpada. Então, esse retorno eu não vou mexer nele. E aqui é a potência da lâmpada. Então, dou OK. Pronto, minha lâmpada está posicionada, a primeira lâmpada do banheiro. Agora, com a parte do... Suponhando, né, que a parte do chuveiro, do hall fica aqui e tal, e tem que verificar a distância aqui, se vai dar o que está pedindo na norma. Supondo que a bancada da pia fique nessa direção aqui, ó, a pia da cozinha, da pia do banheiro, desculpa, vou colocar a segunda lâmpada nesse lugar. Que eu vou pôr de olho, por quê? Porque é apenas, né, hipotético, porque eu não tenho a planta onde vai ficar as pias. Então, eu vou colocar aqui de novo, clico 2 vezes e vou pôr a parte do circuito. Circuito 1, ok. Só que aqui eu vou ter que mexer na parte da potência. Por quê? Porque nesse caso, a minha potência não vai ser mais 100 VA, vai ser só 80. Porque é de 100 para o banheiro inteiro e 80 para iluminar só a pia. Então, já coloquei a iluminação do meu banheiro. Vou colocar só a parte da iluminação nesse primeiro momento e colocando os circuitos, tá? Vamos ver lá. Segundo quadro de carga, outro lugar que é atendido pelo circuito 1 é a parte da área de serviço. Então, vou lá na área de serviço e pôr a iluminação da área de serviço. Aqui é a área de serviço. A área de serviço, segundo o meu quadro de carga, ó, área de serviço, a potência total é de 100 VA. Então, vou centralizar aqui no meio uma única lâmpada com potência de 100 VA.
Ah, mas a área de serviço ela é bem larguinha. Eu achei, bem larguinha. Então, se você for pôr lâmpada LED, talvez compensa você colocar duas lâmpadas, né, centralizadas. Acho que fica melhor. É o que eu vou até fazer aqui, inclusive. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, pego uma linha, pá, vou traçar ela até aqui na extremidade. Tracei a linha, beleza. Agora eu vou pegar uma outra linha, vou vir aqui ver se eu acho o meio da linha que eu desenhei. Ó, tem que ser da linha verde, tá? Marcou, puxo a retinha dela, vai até aqui perto da janela, beleza. Não tá dividido igual, não. Vamos ver um jeito mais fácil de fazer pela medida, né? Então, vamos aqui, ó. Na parte da cota, clico aqui, pá, clico aqui, pá. 5,65 dividido por 2, aí pega a calculadora. O AutoCAD tem uma calculadora, tá? Aqui, ó, calculadora. Então, vamos lá, 5,65 dividido por 2 vai dar 5,65 barra 2. 2,83 aproximadamente. Então, o que que eu vou fazer? Vou desenhar uma linha aqui e vou colocar o tamanho dela nessa direção de 2,83. AutoCAD usa ponto para casa decimal. Enter, aqui é o meio. Vou apertar o F8, aqui é o meio da minha área de serviço. Então, agora eu vou pegar outra linha para fazer a diagonal e aí posicionar a lâmpada. Eu já tenho a lâmpada copiada, então vou colocar uma aqui, vou colocar outra ali, certo? E agora eu vou simplesmente mover elas para ficar bem no centro da linha verde que eu acabei de fazer. Lembrando que é bom posicionar com o ortogonal desligado, tá? Porque senão ele coloca a lâmpada onde ele quer. Vou só mover o nome da área de serviço para o cantinho para não me atrapalhar. Então, as lâmpadas estão centralizadas. Depois que eu terminei de posicionar a lâmpada, eu posso selecionar e apagar essas linhas auxiliares que eu tinha colocado. Eu tinha a linha verde aqui por baixo, vou apagar ela e fica só as lâmpadas posicionadas. E aí eu vou colocar o número do circuito, circuito 1, e a parte da potência da lâmpada. Nesse caso, a potência da lâmpada vai ser 50 VA. Isso para cada lâmpada. Opa, esse aqui é o número do circuito, circuito 1, e aqui agora que é a parte da 50 VA. Então, a ideia de colocar essas luminárias é justamente isso. Colocar já o circuito, a potência, e nessa parte da letrinha R, depois quando eu pôr as tomadinhas, os interruptores, eu vou pôr a parte de liga e desliga. Aí eu consigo fazer a parte do controle. Professor, e agora na cozinha? A cozinha, ela é bem semelhante à parte da lavanderia. Só que na lavanderia a gente não colocou duas lâmpadas, então na cozinha a gente deve colocar 4 lâmpadas, tá bom? Para ficar algo legal. Então, vou dividir a cozinha na metade e aí a gente coloca as luminárias. 2,83, beleza. Vamos ver a medida aqui da cozinha. Daqui, 4. Então, a cozinha tem 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a metade ali já vai ser o 2.
Pego a minha linha, pá, ortogonal ativado, digito o número 2, que é os 2 em metros, e dou Enter. Beleza? Já fechei a parte da cozinha, a primeira metade. E a outra é 2,83. Pego a linha de novo, venho aqui. 2,83, Enter. E aqui eu peguei a outra metade da cozinha. Beleza. E agora, no centro de cada quadrinho desse, eu vou colocar uma lâmpada. Aí, vou pegar aqui, ó, o verdinho, pá, seleciono. A diagonal da primeira, a diagonal da segunda. E aí, eu vou colocar a parte das lâmpadas. Vou copiar essa lâmpada aqui para ver se ela já vem com os valores. Veio. Para mim não ter que ficar digitando a parte do circuito toda vez, né? Vou pôr só a parte da potência das lâmpadas. O nome da cozinha eu vou colocar aqui num canto que não atrapalha. Desativo o F8, que não atrapalha a gente fazer o desenho da posicionar as luminárias. Movo. E vou posicionar elas aqui centralizada em cada quadrante desses. Ele quis pegar aqui na pontinha, mas é... Esse aqui tá torto, tá fora. Está pegando a ponta, a configuração aqui, ó. Configuração de ajuste de snap. Ele tem que vir aqui, ó. Snap ao objeto. Tem que pegar mais no meio. É que o meio ele tá querendo jogar aqui, ó, no meio. Ele não dividiu a linha. Tá bom. Vou fazer a outra aqui na diagonal cruzando. Vamos ver se ele não acha o meio agora. E essa parte de AutoCAD aqui, vocês são até melhor que eu. Então, é posicionar e vida que segue. Olha o tanto que tava fora. E essa parte de alinhar as luminárias é importante, cara. Não tem coisa mais horrível do que esse aí no lugar que as luminárias tá tudo torto. Tem que alinhar esse trem, gente. Vamos ver se a potência da iluminação da cozinha vai ser essa mesmo, 50, né? Eu entro aqui para cozinha. No caso da cozinha, a iluminação é 340 VA de iluminação. 340 dividido para 4. Vamos ver aqui.
Opa, não é isso. Aqui, calculadora. 340. Dividido para 4. Vai dar na faixa de 85. A gente não vai pôr 85, a gente vai pôr 80. 80 VA. E a partir de agora, eu vou posicionar o restante das luminárias. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aí. E vocês vão posicionar de forma semelhante à minha, tá bom? As linhas que eu usei eu posso apagar para não me atrapalhar. Na área de ventilação, eu não vou pôr luminária no teto, porque não tem nem como, né? É teto, né? Então, a gente tem que pôr arandela. Isso aqui, ó. Arandela na parede. É só um jardim de inverno. Esse número aqui veio de gaiato. Tá bom, vou corrigir esse trem aqui logo. Seleciono. Vem aqui em explodir. E aí eu posso editar já um por um. Então aqui é o número do circuito. Vou colocar o número do circuito 1, beleza. Aqui vou pôr R porque eu não sei ainda quem que vai comandar essa arandela, deixa o R minúsculo. E aqui é a potência da iluminação. Segundo o meu quadro de carga, a potência de iluminação da área de ventilação é 100 VA. Sempre que for na parte externa, ou eu coloco uma luminária, né, para erguer a lâmpada, ou tem que colocar na parede, tá?